Agora, com essa informação, o movimento Escolas Abertas, formado por um grupo de pais e mães, entrou com uma ação na justiça contra a Prefeitura de São Paulo, pedindo o retorno das aulas presenciais. Em uma semana, mais de 8.000 pessoas assinaram o manifesto. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui nos Pingos nos Is com a Isabel Quintela, que é a advogada e uma das idealizadoras do movimento. Muito boa noite, Isabel. Como é que surgiu essa mobilização? O que levou as mães e os pais também nessa empreitada? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de vir aqui falar sobre o nosso movimento com vocês. Bom, a nossa iniciativa surgiu da preocupação que nós, pais, mães e cidadãos da cidade de São Paulo, temos com a situação de suspensão indeterminada das aulas presenciais na cidade de São Paulo, né? A gente vem aí acompanhando ao longo do semestre uma série de elaboração de plano do Estado de São Paulo, elaborou o Plano São Paulo, né, que na parte da educação previa 3 fases, né, a fase 1, que seria com retorno das atividades presenciais com até 35% da ocupação das escolas, né, para aulas regulares. A fase 2, que seria quando o Estado estivesse na fase amarela, né? A fase 2, que seria um retorno de até 70% da ocupação das escolas para atividades regulares presenciais. E a fase 3, que seria o retorno para o ensino como era antes da pandemia. E desde setembro, né, o governo do Estado começou a liberar de forma gradual essas atividades presenciais no Estado, e esse plano estabelecido pelo Estado não foi seguido pela Prefeitura de São Paulo, que em todas as outras esferas econômicas de reabertura seguiu as orientações do governo do Estado e reabriu as diferentes áreas da economia de acordo com o previsto no Plano São Paulo. Diante de uma falta de plano municipal, né, para a reabertura das escolas e dessa suspensão por um prazo indeterminado, que nós julgamos ser absolutamente injustificada e prejudicial, né, à população de São Paulo, a gente decidiu, após o anúncio da Prefeitura do dia 19 de novembro, que ia suspender a abertura das escolas, entrar com uma ação popular pedindo que a Prefeitura, assim como ela seguiu o Plano São Paulo em todas as outras esferas da economia, para a abertura de todas as outras esferas da economia, seguisse também o Plano São Paulo para a abertura das escolas, né, e que esse plano fosse feito de forma gradual, com toda a segurança, e que as autoridades possam dar, principalmente para as escolas públicas, as condições de implementação dos protocolos sanitários que são necessários para a segurança que esse momento de pandemia requer, né? A gente entrou com a ação na última quarta-feira e hoje o nosso manifesto de apoio à ação popular já conta com mais de 30.000 assinaturas. Muito bem, Isabel Quintela está conosco. Fiuza. Isabel, obrigado pela entrevista. A pergunta seria a seguinte: existe, evidentemente, perpassando essas medidas que nós achamos, eu também acho, excessivamente restritivas e sem os devidos critérios sanitários, né, demonstrados, existe aí um coquetel de medo com política, né? E a pergunta que eu te faria é: o que um movimento como esse de vocês poderia fazer para dar mais informação à comunidade, principalmente à comunidade dos pais? Porque eu acho que os professores também estão, em muitas localidades, não só em São Paulo, um pouco imprensados entre diretrizes sindicais, né,
e diretrizes das autoridades do Poder Executivo. O que você acha que poderia ser feito em relação às comunidades escolares, né, especialmente os pais, para que a sociedade perceba exatamente onde está pisando, né, no sentido de voltar à aula, na sala de aula presencial, como você está dizendo, sem achar que está sendo leviano, sem ser, por exemplo, repreendido ou patrulhado, né, que é o que está acontecendo muitas vezes. Muita gente não assume essa posição que vocês estão corajosamente assumindo, porque pode ficar parecendo, e uma parte da comunidade age assim, como se fosse uma irresponsabilidade, um egoísmo, né? Como fazer, Isabel, para trazer esse assunto à tona, com mais transparência, sobre riscos, sobre as medidas que você começou a citar de proteção no ambiente escolar, sobre proteção aos entes familiares mais velhos, porque muita gente diz, né, teve até uma campanha terrível que dizia as crianças serão os assassinos involuntários dos seus avós, tem coisas desse tipo, né? O que você acha, Isabel, que pode ser feito ou que já esteja sendo feito para essa maior transparência? Eu acho que a abertura gradual das escolas, conforme foi prevista no Plano São Paulo, é uma excelente forma de fazer com que a população, em geral, se sinta seguro de ir para a escola, né? Não é uma abertura de escola a qualquer custo, não é uma abertura de escola como era antes da pandemia. Mas o que se provou nas outras cidades e nos outros países que que reabriram as suas escolas para atividades presenciais, é que essa gradatividade na abertura foi importante para que as pessoas se sentissem seguras em, de fato, estar mandando os seus filhos para a escola, né? Existem diversos estudos e embasamento científico internacional, hoje em dia, depois de 9 meses, né, da gente nessa pandemia, que dizem que as crianças não são os grandes vetores de transmissão do vírus, né? Temos aqui estudos da ONU e da Unicef que dizem que o fechamento das escolas pouco contribuiu para evitar a propagação do vírus, né? A gente hoje em dia já sabe que o Covid nas crianças é muito menos transmissível e muito menos grave do que a gripe sazonal, né, a influenza. A gente sabe que a mortalidade da população abaixo de 18 anos é de 0,1%, mas isso tudo são dados, né? São dados que, confrontados com o emocional da pessoa que se sente, né, que tem medo de mandar os seus filhos para a escola, realmente precisam de um tempo para que as pessoas possam se sentir seguras. Então, essa abertura gradual, conforme foi prevista no Plano São Paulo, ela é muito importante. E eu acho que, como sociedade, nós perdemos uma grande oportunidade durante esse último semestre, em que a cidade de São Paulo, né, maior capital da América Latina, passou grande parte do semestre nas fases amarela e verde, que são fases já amenas da pandemia, né? A gente perdeu uma grande chance de implementar essa abertura gradual para que as pessoas se sentissem seguras de enviar os seus filhos para a escola, né? Então, o que a gente gostaria é de começar isso no ano que vem. A gente espera que as autoridades se preparem para, no início do ano letivo de 2021, receber as crianças nas escolas públicas, principalmente, e particulares, com todos os protocolos sanitários previstos. Uma coisa que a gente viu aí nesse processo nosso do Escolas Abertas é que os protocolos sanitários, eles são relativamente simples, né? Eles distanciamento social, álcool gel, máscara, tudo aquilo que a gente, né, depois de 9 meses, a gente já aprendeu, já tem bem claro.
Agora, falta uma vontade de aplicar isso nas escolas, né? E a gente precisa que as autoridades se prontifiquem a aplicar esses protocolos de forma que esses alunos possam voltar em massa para as aulas presenciais, né? Ana, como que você analisa a experiência que foi lá nos Estados Unidos e essa experiência aqui no Brasil, do movimento aí Escolas Abertas, Ana Paula? Isabel, muito prazer ter você aqui. Eu também, como mãe, me preocupa muito. Tenho 2 crianças em casa, não tão pequenininhas, né? Um com 19 e uma com 14. Mas existe um movimento como o seu também nos Estados Unidos e, acredite se quiser, na progressista Califórnia, onde as escolas públicas estão fechadas, mas as escolas particulares estão aí com autonomia de abrir ou não, obviamente respeitando todas as novas medidas sanitárias, tanto que os filhos do governador da Califórnia continuam estudando, né, e os nossos filhos em escolas públicas estão em casa. E eu tenho conversado com muitas mães lá, Isabel, e eu queria saber de você o seguinte: nos Estados Unidos já existem movimentos como o seu, e dentro desses movimentos os pais têm colocado pesquisas relacionadas à depressão juvenil, à depressão infanto-juvenil, por todos esses meses em casa, não apenas longe do crescimento acadêmico, mas longe do convívio social, do crescimento psicológico também. Eu queria saber se dentro do seu movimento vocês mostram alguma pesquisa nesse sentido, que é um lado muito grave da falta das crianças aí de poderem ir para a escola durante tanto tempo e tirando muito dessas ferramentas importantes no crescimento e no amadurecimento das crianças. Sim, obrigada, Ana Paula, pela pergunta. Primeiro, eu acho que é bom que você tocou aí num ponto importante do nosso movimento, que você fala que na Califórnia as escolas públicas estão fechadas e que as particulares têm a prerrogativa de decidir se abrem ou não com os protocolos. Uma coisa que a gente definiu desde o início no nosso movimento é que seria um movimento para abrir todas as escolas, públicas e privadas. Porque a gente entende que num país como o Brasil, né, as crianças em vulnerabilidade, as crianças que frequentam a rede pública de educação, são aquelas que mais precisam do apoio da escola e do espaço da escola de volta na vida deles, né? A gente sabe aí que existem crianças que dependem da alimentação escolar para manter os seus números de refeições diárias. É na escola que acontecem as denúncias de violência doméstica. Então, a escola pública no Brasil, ela tem um papel também de saúde pública, né? Então, por isso, desde o início, para a gente, sempre ficou muito claro que teria que ser um movimento que lutasse por todas as escolas e por todos os alunos da capital, né? Dentre todos esses problemas que você falou, as nossas redes sociais tentam sempre levar para os nossos seguidores e para aquelas pessoas que apoiam a gente informações sobre todos esses tipos de problema que vêm sendo seguidos pelos alunos. E é curioso falar que os problemas que atingem os alunos das escolas públicas, em geral, têm sido os mesmos problemas que atingem também os alunos das escolas privadas, né? Se você pensar na dificuldade de aprendizado, na saúde mental, ansiedade, são questões que equilíbrio emocional, são questões que afetam a todos os alunos, né? Sem distinção de que escola eles frequentam. E aqui no Brasil a gente tem esse agravante ainda de que os alunos da rede pública, muitos deles dependem da escola para outras questões de saúde pública, como alimentação e denúncia de violência, como eu já falei. E temos aqui também o grande problema da evasão, né, escolar, que é um problema que afeta de forma significativa
os alunos, principalmente da rede pública, né? Então, nas nossas redes sociais, a gente publica uma série de pesquisas com embasamento científico, né? E todas as pesquisas que estão saindo aí internacionalmente sobre as taxas de depressão, sobre as taxas de aumento de suicídio e etc. Até recentemente aqui no Brasil, houve uma pesquisa falando sobre como que 85% dos casos de violência doméstica nesse último período no Brasil, obviamente, aconteceram em casa e sem que tivessem sido denunciados, né? Então, a gente chama atenção nas nossas redes sociais para todas essas questões, sim. E o que é muito legal é que, como a gente surgiu como um movimento de sociedade civil que conta com diferentes membros da sociedade, né? A gente tem pais e mães, professores, médicos, todos eles fazem parte do nosso movimento. Existe uma troca muito grande a respeito dessas pesquisas que são publicadas e desses dados que vêm aí à tona sobre como esse fechamento prolongado da escola tem afetado uma geração inteira de alunos. Uma das questões mais delicadas nessa pandemia, não é, José Maria Trindade? Sim, são vários pontos bem delicados, mas esta aí de educação acho que foi muito mais. Isabel, é o seguinte, logo no início ali da pandemia, houve uma distribuição gratuita de terror e ninguém podia falar nada, você é um negacionista, que você quer matar as pessoas, então assim, todo mundo se aquietou e acomodou. Cidades, por exemplo, o Paraná, trouxeram aqui pra gente, não tinha nenhum caso. As universidades foram fechadas, nenhum caso no estado. E as universidades foram fechadas, as escolas fechadas. Então, assim, aconteceu isso. E aí foi um erro generalizado. Federal, que não dominou, o Ministério da Educação tinha que dominar as universidades públicas e dizer não é assim não. Fechou geral, não tinha chegado ainda em lugar nenhum. Se chegasse um caso numa universidade, era o caso de se pensar em isolar aquela sala, né? É o lógico, e não aconteceu. Então, todas as escolas públicas, privadas. E aí a gente viu reações dos pais, e a descoberta, Isabel, e vocês que descobriram isso, de que as escolas privadas e públicas estavam sendo fechadas por decisões de governos e prefeitos, né? Mas aí, na minha opinião, Isabel, gerou um outro problema, que é a escola particular. Ela está ganhando muito dinheiro. Ela mandou muita gente embora, deixou muita gente recebendo pelo programa do governo afastado e cobrando a mensalidade. É isso que eu acho criminoso. Tem escola privada levando lucro em nome desse fechamento ridículo dessa pandemia. E digo mais, se há uma coisa, houve sim muita coisa que melhorou, que progrediu durante a pandemia, trabalho remoto. Agora, a escola não, é uma prova de que é preciso mesmo o professor. A minha pergunta para você é isso. Você acha que é possível que esse movimento aí tente proteger os pais e façam com que as escolas particulares diminuam ou nem cobrem os valores das mensalidades? Zé Maria, isso é uma questão que a gente não entra no nosso movimento, né? O nosso movimento não buscou o ramo específico das atividades privadas. A gente escolheu olhar para a educação como um todo, né? Tanto o setor público quanto o privado. O que a gente percebeu, que eu acho que é o grande X da questão na educação durante a pandemia, é que esses fechamentos sem muita discricionalidade, sem planejamento, por prazos indeterminados, eles aconteceram porque, no Brasil, a educação não é considerada uma atividade essencial, né? Por incrível que pareça, educação na nossa legislação e em toda a regulamentação da pandemia,
aparece como uma atividade não essencial. Então, eu também vejo que, diante dessa situação legal e do poder dos municípios de determinarem a abertura e fechamento das escolas de forma discricionária, sem que seja necessário, sem que haja um início e um fim do fechamento, como a gente viu em vários outros países, né, colocou todos na área da educação numa situação muito complicada, porque se você pensar que o poder municipal, né, pode regular a abertura de uma escola da mesma forma como ele regula a abertura do comércio local e etc., é uma loucura que a educação no Brasil seja visto dessa forma, né? E eu acho que toda essa situação de escolas, né, sem poderem entregar aquilo que são contratadas para fazer, e toda a rede pública nessa situação é muito advinda do fato de que, legalmente, a educação não é uma atividade essencial, né? E isso é uma coisa que a gente tem, inclusive, se posicionado de forma a dar apoio aos movimentos e aos projetos de lei municipal e estadual que visam transformar a educação numa atividade essencial. Uma vez que a educação seja uma atividade essencial, ela não vai poder ficar fechada de forma indeterminada, né? As escolas não poderão ficar fechadas de forma indeterminada, né? Como a gente vê na maioria dos países na Europa, onde o fechamento das escolas tem data de início, tem data de fim, é justamente porque são considerados serviços essenciais. Acho que uma vez que a gente mude isso na lei e que a educação no Brasil se torne de fato uma atividade essencial, e nós, enquanto população, olhemos para a educação como atividade essencial, esses problemas aí que você descreveu, enfim, de escolas que não estão dando, que não dão aula e se encontraram nessa situação, eles vão ser de forma geral amenizados, né? Já que a lei determinará que essas escolas têm que abrir, têm que funcionar e têm que prestar os serviços a que se indispõem.